Oi, turminha. Oi, turma, tudo bom? Nós vamos dar continuidade hoje às cláusulas abusivas, tá? Que nós começamos na aula passada. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Eu mandei slide para vocês sobre publicidade e propaganda, certo? Mas, de toda forma, eu vou trazer para vocês hoje a continuidade dos artigos de acordo com o código, tá? Código de Defesa do Consumidor, nós paramos no inciso 4º do artigo 39, certo? Que ele fala justamente que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, tá? E aí, dentre elas, nós temos o quê? 14 cláusulas e um parágrafo único. Então, nós vamos agora continuar sobre cada uma delas, tá certo? Quem é que está aí comigo? Eu estou dando aula de Código de Defesa do Consumidor aqui, viu? Que bom. Seja presente e muito obrigada por estar aí comigo. Não sei quem é, mas seja bem-vindo. Gente, vamos lendo, tá? Essa aula eu vou trazer para vocês a leitura de cada inciso daquele que está lá no código. Depois vocês vão vendo, a gente vai fazendo a leitura e eu vou dando a explicação de cada um deles, que eu acho extremamente importante, porque essas práticas abusivas, elas são constantes no comércio, né? E nós, consumidores, precisamos estarmos atentos mesmos. Por quê? Porque somos, né, e podemos ser, infelizmente, vítimas do próprio fornecedor, né, ou de algum serviço que a gente contrate que tenha necessariamente deixado de cumprir as cláusulas que estão no contrato, tá certo? Então, vamos lá. Olha lá, artigo 39, inciso 4º. A gente falou do 4º, vamos para o 5º, né? Exigir do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva, tá? A vantagem manifestamente excessiva está exatamente na cobrança indevida por serviços não prestados, gerando evidente enriquecimento sem causa do fornecedor. Então, exigir do fornecedor, do consumidor, uma vantagem manifestamente excessiva. São direitos básicos do consumidor a proteção contra práticas abusivas no fornecimento de serviços e a efetiva prevenção, reparação de danos patrimoniais, sendo vedado ao fornecedor exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, ou seja, automaticamente a cobrança excessiva de alguns serviços, certo? Sendo a abusividade de cobrança por exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, enseja justamente a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e seu parágrafo único, onde ele diz: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Então, automaticamente, se você foi cobrada por um valor, né, excessivamente, e aí você tem realmente o seu direito, tá? De acordo com o código, e a gente sabe que essas práticas abusivas, basta que elas aconteçam de um modo geral, certo? Onde a gente sabe que toda e qualquer prática do Código de Defesa do Consumidor, o ônus é justamente do fornecedor, certo? E aí, justamente, se você entrar pedindo a indenização por esta prática, você terá o valor em dobro pago, certo? Valor igual ao dobro que pagou em excesso. Beleza? Vamos para o inciso 6. Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Então, gente, é tão interessante porque esses serviços, infelizmente, ainda fornecedores, né, que executam serviços sem a autorização do consumidor. Isso é uma prática abusiva, tá? O dispositivo legal do inciso em contento visa, em conjunto com o artigo 40, obter ao fornecedor um cálculo de custos a serem, ao final, arcados pelo consumidor, para que este possa autorizar ou não o serviço. Por quê? Porque essa avaliação é do próprio consumidor. Então, se eu pedir, né, que determinada empresa que fornece um determinado serviço fizesse justamente um orçamento, isso não quer dizer que esse orçamento já foi autorizado por mim. Basta que eu automaticamente autorize. Caso contrário, eu não autorizei, necessariamente
né, entra como uma prática abusiva. Olha aqui que eu trouxe para vocês, de São Paulo, tá? O Risato Nunes, ele diz o seguinte: a insegurança do legislador, elaborador do texto, era tamanha com a incerteza de sua eficácia, que para se garantir fez acompanhar do substantivo orçamento o adjetivo prévio, tá? Prévia elaboração, ou seja, antes de acontecer, ele tem que fazer esse orçamento. A rigor, o orçamento prévio é redundante. Orçamento só pode ser prévio. É que a prática abusiva do orçamento posterior ou orçamento surpresa era tamanha que o legislador preferiu pecar pelo excesso. E ainda, gente, ocorre, apesar da proibição, o fornecedor apresentar o orçamento ao consumidor depois do serviço feito, gerando ainda o quê? Uma surpresa desagradável, né? Da apresentação da vultosa conta com o serviço não autorizado e troca de peças desnecessárias e não solicitadas. A norma é dirigida ao prestador de serviço em geral, sempre que, pela natureza do serviço prestado, seja necessário a confecção de um orçamento. Então, fica a dica: toda vez que você for fazer determinada compra, determinado orçamento, que automaticamente você se limita ao orçamento, isso não quer dizer que você autorizou o serviço. E se eventualmente esse serviço for feito, certo? Estamos diante de uma cláusula abusiva, passiva de indenização, beleza? A Ada Pellegrini comenta o seguinte: não se desconhece a tal propósito respeitável doutrina que vê no orçamento prévio e na expressa autorização do consumidor verdadeiros requisitos de validade do contrato, cuja inexistência faria de eventuais serviços fornecidos simples, liberalidade do prestador. Em alguns casos, a jurisprudência entende que, em caso de prestação de serviços sem orçamento prévio e autorização expressa, cabe ao consumidor impugnar os valores cobrados. Então, olha o que diz a jurisprudência. Em caso de prestação de serviços sem orçamento prévio e autorização expressa, cabe ao consumidor impugnar os valores. Ou seja, não é porque você automaticamente fez, né, pediu ou requisitou um determinado serviço, que esse valor deverá ser excessivo ao passo de que você não tenha condição de pagar, certo? Beleza? E você pode impugnar os valores. Vamos lá, vamos para frente. Vamos para o inciso 7. Repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. O inciso supracitado vem solicitando a aplicação em coro pelos tribunais, então é unânime entre os tribunais, no sentido de que a informação de débito ou quanto debento, objeto de pendência litigiosa prestada pelo credor às entidades de proteção ao crédito, implica em publicidade depreciativa do devedor. No acórdão da apelação, e aqui tem o número do William Marinho, faz menção de forma consente a decisão monocrática que diz o seguinte: deveras, a partir do instante em que a informação depreciativa passou a ser falsa, inadimplemento da obrigação, deveria a ré, porquanto alimentante do arquivo de consumo incontinente, postular a alteração do dado consumidor com exclusão de nota depreciativa. Desta vereda, entende fazer alusão ao dispositivo do artigo 73 do Código de Defesa do Consumidor, que indiretamente, mediante interpretação teleológica, impõe ao fornecedor e também ao próprio arquivo do consumo a responsabilidade pela correção das informações inseridas nos cadastros dos arquivos de consumo, na manutenção do nome do autor junto ao cadastro do SPC, mesmo após o pagamento da dívida, parcelas atrasadas, reside o ato ilícito perpetrado pela ré, porquanto o ato manifestamente contrário às normas e princípios do microsistema jurídico do direito do consumidor. Ou seja, mesmo que, gente, isso é importante demais, né? A gente sabe que o brasileiro, de um modo geral, ele tem, há pesquisas que mostram, né, que o brasileiro, ele está muito endividado, entende? Mas isso não significa dizer que você possa sofrer qualquer informação depreciativa a seu respeito. Então, as lojas, quando você for fazer uma compra, vamos supor que o seu nome esteja no SPC ou no Serasa, né, eles não podem dizer isso. Eles necessariamente devem dizer outra
outra informação. Por quê? Porque isso pressupõe a depreciação do consumidor, certo? E é um direito dele, Se ele comprou, ele está devendo, é lógico que ele vai pagar. Mas isso não significa dizer que a cada loja que você vá, o próprio atendente possa dizer, olha, eu sinto muito, mas o seu crédito não foi aprovado porque a senhora está devendo o SPC Serasa. Entende? Então, quando ele diz aqui, repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício dos seus direitos, certo? Mesmo que haja o inadimplemento da obrigação, ok? Tudo bem? Certo? Quando o relator diz aqui, a manutenção do nome do autor junto ao cadastro, mesmo após o pagamento da dívida, reside o ato ilícito perpetrado pela ré, ato manifestamente contrário às normas. Então, mesmo, e aí ele coloca para a gente aqui, mesmo após o pagamento da dívida em parcelas atrasadas. É como se fosse assim, o consumidor fez uma compra, automaticamente ele parcelou essa compra e ele atrasou a compra, né? O pagamento da compra. E aí o que o relator no acórdão diz, né? O relator William Marinho diz justamente isso, certo? Que impõe ao fornecedor o quê? Mercê da responsabilidade solidária, a correção das informações do consumidor no cadastro dos seus arquivos, pois a manutenção do nome do autor junto ao cadastro do SPC. Ou seja, são duas situações, né? Se você pagou e o seu nome ainda continua constando como inadimplente, isso é passível de indenização, tá certo? Ou, se você automaticamente comprou e não pagou, tá? Você não pode ter, a título de vexame, né? A título de informação depreciativa sobre as informações relativas aos seus pagamentos em relação ao consumo que você fez em diversas lojas. Ok? O oitavo, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se normas específicas não existirem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o CONMETRO. Então, na verdade, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que a gente conhece como ABNT, é um órgão responsável pela normalização técnica no país. Ele fornece a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. É uma entidade privada, sem fins lucrativos, com o único foro nacional de normalização através da resolução do CONMETRO, tá? A ABNT é a representante oficial do Brasil das seguintes entidades internacionais: ISO, IEC, né, AMN e COPANT, tá? Vamos lá. E aí ele diz aqui, anteriormente à edição do código, já existia a obrigação de fornecedores de atender às prescrições técnicas. O CDC apenas reforçou a obrigatoriedade de cumprimento das normas ao estabelecer como prática abusiva. Mas não só nas práticas. O legislador se preocupou com a importância das normas técnicas para uma relação sadia de consumo, tá? Então, necessariamente, é importante que a gente entenda que quando você vai comprar determinado produto, aquele produto, certo? Ele tem sim que mostrar para você quais são as normas estabelecidas ali. Por quê? E de fácil entendimento, né? Porque o consumidor, muitas vezes, vamos supor que ele tenha intolerância à lactose e ele vai comprar um leite e que esse leite não traz as informações técnicas. No passado havia uma confusão muito grande acerca disso, mas hoje não. Justamente considera-se uma prática abusiva, tá? Diante do consumidor, as empresas e fornecedores não estabelecerem as normas específicas nos seus produtos, deixarem de cumprir as regras do mercado de consumo, certo? Para que não venha acarretar maiores danos ao consumidor. Inciso 9. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento.
ressalvados os casos de intermediação regulados em lei especial. Olha lá. O consumidor que dispõe de pronto pagamento para adquirir os bens ou a prestação não pode sofrer recusa por parte do fornecedor, configurando prática abusiva. O presente inciso, esse inciso 9, não especificou o tipo de pagamento nem estabeleceu que o pronto pagamento se daria em moeda corrente nacional, mas o próprio Código Civil, em seu artigo 313, afirma: as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. O tema é polêmico ao que tange a não obrigatoriedade da aceitação do cheque, uma vez que o mesmo é um título de crédito, de ordem de pagamento à vista, mas não se materializa imediatamente, pois necessita da efetiva compensação. Porém, em conformidade com a lei do cheque, que é a lei 7.357 de 85, a sua apresentação é pagável à vista. Assim, a sua não aceitação seria plausível em respeito à lei consumerista. Ter justa causa, como, por exemplo, a existência de informações restritas constantes nos bancos de dados no rol de inadimplemento do SPC ou Serasa. Todavia, gente, é importante entender a posição do STJ. O STJ entende o seguinte: o comerciante não está obrigado a aceitar cheque. É uma liberalidade do comerciante, podendo fazê-lo conforme acredite ser melhor para o seu estabelecimento, tá? Então, automaticamente, o próprio STJ define que fica a critério do comerciante aceitar ou não. Mas, necessariamente, toda a compra, ela deve ser comprada, paga em moeda corrente. É assim que o Código Civil diz, tá? Vamos lá. Inciso 9. Elevar, sem justa causa, o preço de produtos ou serviços. A Constituição Federal, em seu artigo 173, parágrafo 4º, afirma que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros, elevar sem justa causa o preço dos produtos. Quando eu estava preparando essa aula, a única coisa que veio à minha cabeça foi o aumento do arroz, né? O aumento do arroz que nós estamos passando agora, do arroz, do feijão, do óleo de cozinha, alimentos básicos do dia a dia de uma casa, tá? E aí ele afirma: a lei também se anteviu ao presente artigo nas infrações de ordem econômica, em seus artigos 20, inciso 3º, artigo 21, 24 e parágrafo único. E ele afirma o seguinte: anda de mãos dadas com o inciso 5, pois a elevação sem justa causa de produto ou serviço, consequentemente, exige do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Ainda que o fornecedor tenha uma liberdade para fixar o preço do produto ou serviço oferecido ao consumidor, deve, ao mesmo tempo, demonstrar sobre quais fundamentos está alicerçado o preço. Pois, se não houver nenhuma medida do governo autorizando o aumento do preço do determinado produto ou serviço, bem como nenhuma elevação dos índices de inflação cobradas, que fariam jus à aplicação da teoria da imprevisão. Na carência de justa causa e, por conseguinte, é considerado abusivo, arbitrário, o aumento do produto ou do serviço. Ou seja, justamente aumentar, né, desde que não tenha justa causa para que esse produto seja aumentado e que o governo necessariamente, né, delimite a elevação de determinado produto através de uma inflação cobrada, tá? O inciso 12, ele diz aqui, aplicar a fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Ou seja, o reajuste que estiver automaticamente acordado em contrato, necessariamente ele precisará estar, né, amparado pela lei, que ele diz aqui, o índice de reajuste diverso do legal, aplicar uma fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratual, ou seja, quando há o estabelecimento do serviço e do contrato, necessariamente eles irão precisar, né, estabelecer o que foi acordado no contrato. Qual o índice de reajuste para aquele determinado serviço que foi negociado, beleza?
O inciso 12, deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial e seu exclusivo critério, ao seu exclusivo critério, né? Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Olha lá. Conforme analisado pelo desembargador Henrique Nelson Calandra, no agravo de instrumento, a norma de eficácia contida, tá, entrou em vigor em 7 de outubro de 2009 por quase 2 anos, impondo justamente o quê? A todos os fornecedores do setor do comércio varejista e do setor de prestação de serviços destinados aos consumidores finais, o dever no ato da compra do bem ou da contratação do serviço, fixar data e turno para a entrega do produto ou serviço, de sorte a ser assegurado ao consumidor o direito de escolha dentre as opções apresentadas pela empresa que se vincula à promessa. A referida lei, bem como o decreto 55015 de 2009, que fixa data e turno, apenas deram tratamento à norma já constante do Código de Defesa do Consumidor, que dentro do capítulo das práticas abusivas já vedada a falta de estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação, tá? Obriga os fornecedores de bens e serviços localizados à entrega do produto e realização do serviço ao consumidor. Então, está contido, na verdade, a prática abusiva, tá? Se o fornecedor não estipula um prazo para cumprimento da obrigação, certo? Ou a fixação para o início dele, beleza? Isso é configurado uma prática abusiva. Olha lá. Inciso 13. Aplicar a fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente, veda a alteração unilateral dos índices ou fórmulas de reajuste no contrato de modo diverso. Tá? E o parágrafo único, ele diz: os serviços prestados e produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista do inciso 3º, equiparam-se a amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. O inciso 3º, enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço, tá? Então, automaticamente também, né, é considerado uma prática abusiva e todas são passíveis justamente de indenização. Tá certo, gente? Oi, Rafael, continuação da aula? Não, essa aula aqui é do Código de Defesa do Consumidor, viu? Eu estou gravando aqui, deu certo, né? Só não deu certo a de vocês, viu? Mas eu mandei um recadinho lá no grupo e disse como é que a gente vai fazer, tá bom? Tá certo? Eu vou concluindo aqui a aula, turminha. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.